Bom, hoje temos a grande honra de recebermos para o nosso diálogo Realitas um intelectual, um professor muito eminente, muito importante, que é o professor Paulo André Parente, que vai hoje conversar com a gente sobre a sua trajetória intelectual, sobre a sua produção acadêmica. Inicialmente, eu gostaria de explicar que o Paulo André é uma pessoa que se sobressai em vários campos, né, da academia, e hoje ele, além de professor da Unirio, professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele também desempenha as funções de coordenador do curso de especialização em História Militar da Unirio, que é uma instituição importantíssima, né, hoje para o estudo e inovadora em termos dos estudos militares no Brasil. Então, inicialmente, para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar ao Paulo André um pouco sobre a sua trajetória intelectual, né? Como é que ele chegou até esse ponto, até esse momento, né? Quais são os seus fundamentos, onde você vê as suas raízes intelectuais e qual é o escopo da sua vida acadêmica. Eu agradeço ao professor Edgar Ferreira Leite me dar essa oportunidade para estar aqui no Instituto Realitas. E lembro um pouco a minha trajetória acadêmica. Me formei na graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Saí na turma de 87 e nos anos seguintes eu ascendi a pós-graduação, realizando também na UFRJ o meu mestrado e o meu doutorado. Foi uma experiência muito gratificante naquela altura porque permitiu que eu tivesse um contato com as gerações anteriores que haviam lecionado na UFRJ e que eram também, de uma certa forma, aquelas que participavam da dinâmica, do fortalecimento da área de história, não só de história do Brasil, mas da área de história de uma forma geral aqui no Rio de Janeiro. Mais tarde fui para a Universidade Gama Filho, fui professor por 20 anos na Universidade Gama Filho e já há quase 30 anos professor de História na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde eu tenho lecionado aquilo que marcou muito a minha formação, particularmente a teoria da história, as ideias políticas, mais recentemente a história militar, sempre sob esse viés. Um outro aspecto importante da sua produção acadêmica, na área de gestão acadêmica, é a coordenação do curso de especialização em História Militar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância, sobre a relevância disso, né, em termos universitários. O curso de especialização em História Militar Brasileira da Unirio é uma das atividades que mais me dá alegria nos dias atuais. Ele tem origem numa iniciativa pioneira que contou com, de um lado, a academia, representada pela Unirio, e, de outro lado, o setor cultural das Forças Armadas, naquela altura capitanizado pelo Exército Brasileiro, a antiga Diretoria de Assuntos Culturais. Foi uma experiência pioneira que envolveu duas figuras norteadoras do curso, o professor e atualmente acadêmico Arno Velli e o falecido Coronel Luiz Paulo Macedo. Eles pensaram na criação do curso dentro da universidade, com funcionamento regular acadêmico, tendo em vista a formação de um diálogo entre as instituições, e particularmente voltado para a área de História Militar brasileira e também de historiografia militar. Portanto, olhar para o futuro nessa área, tendo em vista as experiências acadêmicas, seja do historiador militar, seja do outro lado do historiador acadêmico. O curso ele foi, há quase 20 anos atrás, uma iniciativa pioneira, até onde me consta, na época não existia outro e hoje parece que também não existe outro. Ele é um curso de pós-graduação dentro da estrutura acadêmica da Unirio e que conta com algumas parcerias que são para nós muito relevantes e que nos permitem dinamizar toda essa área da história militar brasileira e da própria historiografia militar. Eu destacaria aí
a presença constante do Departamento Cultural do Exército e também do Conselho da Bibliex, mas também da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha, particularmente através do Museu Naval. São as instituições que, no momento, embasam o curso. E o curso ele procurou, ao longo de todos esses anos, a criação de um espaço de reflexão metódico, intelectual, um espaço livre para uma reflexão do passado militar brasileiro, justamente agregando os historiadores oriundos da academia e também os historiadores oriundos das Forças Armadas, tendo como um dos principais objetivos do nosso projeto pedagógico a elaboração de um diálogo entre as instituições. Duas instituições que, de uma certa maneira, se aproximam muito. As Forças Armadas e as universidades, elas são instituições pautadas pela tradição e pelo mérito. Daí o sucesso que o curso tem alcançado. Nós realizamos várias turmas dentro desse modelo e encerramos agora, no final de 2018, uma das turmas. O curso conta com uma articulação de professores oriundos das Forças Armadas, particularmente das escolas superiores das Forças Armadas e também da academia, todos doutores. E o curso ele procura desenvolver os trabalhos de pesquisa sob o ponto de vista da metodologia acadêmica, mas trazendo à tona a reflexão sobre esse passado militar, que muitas vezes me parece tão mal compreendido pela academia, de uma forma em geral. Então o curso ele tem me dado muita satisfação, justamente por criar um diálogo entre as instituições. Paulo André, você falou sobre mérito na universidade e eu fico pensando sobre os rumos da universidade no Brasil, os rumos do pensamento brasileiro. Como é que você vê nesse limiar do século XXI, nessa situação que nós vivemos hoje, como você vê o futuro da universidade, ou mais do que o próprio futuro da universidade, o futuro do pensamento brasileiro? A universidade ela tem uma origem muito particular. A universidade ela surge numa reflexão escolástica, em meados da Idade Média, particularmente a virada do século XI para o XII, momento no qual algumas escolas que indagavam sobre a natureza, indagavam sobre a alma, indagavam sobre o sentido do homem, buscaram uma reflexão mais aprofundada. E eu entendo que essa origem da universidade ainda hoje ela é bastante relevante e talvez seja a partir do conhecimento dessa origem que seja possível pensar numa reflexão de futuro. Por quê? Porque a universidade ela produziu, num período bastante conturbado, ela produziu uma reflexão livre que foi capaz de libertar o espírito do homem na Idade Média e suas reflexões filosóficas e, de certa forma, também políticas, mas permitiu essa reflexão num ambiente muitas vezes adverso. A universidade medieval ela enfrentou o obscurantismo, enfrentou muitas vezes o papado medieval, enfrentou a força dos senhores, dos reis e dos imperadores. E sobreviveu a isso tudo. A universidade foi uma das grandes invenções medievais que sobreviveu à época moderna. Uma das raras invenções que nós recebemos no mundo contemporâneo, justamente transformada pela modernidade. Eu acho que aí a gente encontra um ponto de reflexão que me parece muito grave. A universidade ela sempre foi um ambiente que agregou não só o seu corpo docente, mas o seu corpo discente também, agregou esse ambiente no espaço produzido para uma reflexão livre, uma reflexão libertadora do homem, uma reflexão capaz de ensinar ao homem aquilo que ele é, de ensinar ao homem um mundo diferente. E essa universidade, ela, oriunda da Idade Média, ela foi se transformando com todas as mazelas e os aspectos também positivos que nos levam da modernidade até os dias atuais. Mas é curioso observar, Edgar, que no ambiente medieval e mesmo
ambientes um pouquinho posteriores, a universidade ela sempre foi pautada pela reflexão crítica, pelo engajamento dela em projetos de futuro. Me parece que nos dias atuais a universidade ela tem seus méritos, ela dispõe de todo um fomento, um acesso à tecnologia que em outros períodos da história, mesmo que recente, a universidade não contou com isso. Então nós estamos bastante bem aquinhoados no que se refere a esse quesito. O próprio sustento da universidade, o fomento dela, tecnológico, institucional. Acontece que o espaço da reflexão já anda um pouco limitado pelos aspectos institucionais. Questões de ordem política, ideológica, têm interferido diretamente naquilo que a universidade pode oferecer de melhor, que é uma reflexão livre sobre o mundo em que se vive. E daí, de uma certa maneira também, buscar, pelo menos pelo oferecimento de ideias diferentes e pertinentes, buscar oferecer as possibilidades de um futuro. Entendo que esse espaço da reflexão ele tem se perdido um pouco, principalmente porque o presente ele não é um dado da natureza, ele é algo construído. E a universidade, muitas vezes, por não ser ouvida ou por estar envolvida em questões menores, que muitas vezes não lhe cabem, ela acaba perdendo um pouco o próprio sentido da sua reflexão. Ela acaba se voltando muito para dentro e, de uma certa forma, vivenciando um cotidiano mais político e ideologizado. E a reflexão maior do futuro próximo e do futuro daquilo que nós pretendemos, inclusive como Brasil. Qual o projeto de Brasil que nós pretendemos? A universidade vai ficando um pouco para trás. Hoje, entendo que algumas instituições alheias à universidade já exercem um protagonismo nesse aspecto. Já conseguem projetar os seus interesses para um futuro. E as gerações, inclusive na universidade brasileira, que pensaram esse futuro, são as gerações que nos conduzem até os dias atuais. São gerações que pensaram o Brasil de uma forma muito contundente, de uma forma muito profunda. Ainda hoje é uma geração modelar no que se refere àquilo que se tem como fundamento para o conhecimento do Brasil. O que é a brasilidade, o que é o Brasil. E a universidade ela perdeu um pouco do seu espaço, perdeu um pouco do seu pioneirismo para outras instituições. Vejo isso com uma certa cautela, vejo isso com uma certa tristeza também, porque nos momentos não só de crise, mas nos momentos de dificuldade da vida nacional, a universidade sempre ofereceu e participou com ideias bastante pertinentes, soluções, mesmo que não tenham sido implantadas. E nos dias atuais não vejo dessa forma. Interessante o que você colocou aí, e o que eu gostaria de perguntar em cima disso é uma coisa bem um pouco mais concreta. Você vê futuro para o pensamento no Brasil? Essa é a questão. Essa é a questão. A universidade seria um espaço privilegiado para o exercício desse pensamento, aliada, como sempre esteve, às academias literárias, as academias eruditas, as próprias academias institucionais. Esse sempre foi o espaço de atuação da universidade. É a própria dinâmica do diálogo do intelectual. Acontece que o protagonismo da universidade tem se perdido um pouco, ela tem ficado para trás desse protagonismo e outras instituições tomaram a frente. Hoje, essas outras instituições elas apresentam projetos de futuro para o Brasil e apresentam também projetos de sociedade para, de uma forma geral, a sociedade brasileira. Agora, o que me parece que exige uma certa cautela da parte dos intelectuais é que o conhecimento acumulado na universidade não é o conhecimento da opinião, é um conhecimento oriundo de uma reflexão profunda, metódica, um conhecimento público, um conhecimento, de uma certa forma, construído a partir de um longo debate intelectual, em que muitas vezes grande parte daquilo que foi a reflexão sobre o Brasil e os seus projetos de sociedade na universidade
ficaram também de uma forma para trás. Nem todos esses projetos foram vitoriosos, mas justamente o espaço dessa reflexão precisa ser resgatado. É preciso voltar a pensar o Brasil, pensar o projeto de nação, o projeto de Estado, o projeto de sociedade que se pretende. A partir daí, entendo que a universidade precisa internamente se modernizar e refletir sobre a busca desse espaço de atuação. Um espaço que ela já teve e com o qual ela contribuiu com grande parte dos intelectuais que são as figuras exponenciais da nossa intelectualidade brasileira ao longo da história. É esse espaço que precisa ser resgatado. Realmente tivemos uma honra recebê-lo aqui, Paulo André. Eu acho que todos nós estamos comprometidos com o pensamento, com a recuperação da nossa capacidade de pensar o Brasil de uma forma livre, para inclusive chegarmos a soluções, né, para tudo isso que nós vivemos hoje. Foi uma grande honra tê-lo aqui, escutar você, que é uma pessoa que tem uma profundidade de pensamento significativo, e contamos com você para os nossos cursos, né, e esperamos tê-lo novamente aqui em outros eventos do Realitas. Eu agradeço imensamente a oportunidade de participar do Instituto Realitas e particularmente agradeço a lembrança do meu nome para, de uma certa forma, poder contribuir com uma reflexão um pouco mais aprofundada para os rumos do que se pretende como projeto de nação para o Brasil. E desejo bastante sucesso ao Instituto. Obrigado. Obrigado.